Bom dia a todos, estamos aqui no Santuário do Bom Jesus do Monte para começar estas transmissões da Semana Santa de Braga e hoje vamos conduzir-nos pelo Santuário do Bom Jesus do Monte, que é um dos espaços mais importantes do imaginário da Paixão de Cristo na cidade de Braga. Isto é um itinerário que não é apenas de património e de natureza, muita gente também usa como o seu itinerário desportivo. Isto é essencialmente um percurso espiritual e é isso que vamos propor. Vamos fazer o percurso segundo o itinerário da Via Sacra que aqui está implantada. Vou começar por falar da história do santuário. Este é o Monte de Santa Cruz, um monte que foi começado a pensar a partir do século XIV. No século XIV temos as primeiras notícias da existência de uma ermida devotada à Santa Cruz e sabemos que muito provavelmente foi o arcebispo Dom Gonçalo Pereira que aqui instaurou um primeiro espaço de culto dedicado a essa devoção tão importante para a Igreja, que é a Cruz de Cristo. O Dom Gonçalo Pereira foi arcebispo de Braga, um dos mais eminentes arcebispos de Braga, entre 1326 e 1348 e, efetivamente, participou na Batalha do Salado, que foi uma das últimas grandes batalhas dos cristãos contra os muçulmanos no território da Península Ibérica, uma batalha que decorreu em 1340 nos Planaltos junto a Cádiz e na qual participou o nosso rei Dom Afonso IV e, segundo se supõe, também o arcebispo Dom Gonçalo Pereira. Portanto, aqui teria sido dirigido um monumento à Santa Cruz em memória dessa batalha. As primeiras notícias à existência de uma ermida, de um espaço de culto aqui, datam precisamente desse século, 1373, e, segundo se supõe, mais tarde, já no século XV, vai aparecer notícias da capela estar adstrita aqui à paróquia de Santa Eulália de Tenões. Tenões é o sítio onde nos encontramos, portanto é a freguesia de Braga, onde se localiza o Santuário do Bom Jesus do Monte. Em 1629 o santuário passa a ter uma confraria a geri-lo, o que significa que já seria um espaço de culto com uma proporção significativa, a partir do momento em que há uma corporação que se responsabiliza pelo seu culto, pelo seu asseio, e portanto 1629 data da fundação da confraria do Bom Jesus do Monte. Mas a grande mudança deste santuário vai ser mais tarde, vai ser no século XVIII. Portanto, é a partir de 1722, um arcebispo, Dom Rodrigo de Moura Teles, a figura mais importante deste espaço, deste santuário, e tanto é importante que o seu brasão está espalhado por todo o santuário, o brasão dos 7 castelos, Dom Rodrigo de Moura Teles, um arcebispo muito conhecido porque era muito pequenino, tinha 1,23 m de altura, usava até uns sapatos com uns tacões muito altos para chegar ao altar, mas apesar de ter sido pequeno, era um arcebispo com que deixou um enorme legado, uma enorme dimensão. E aqui neste santuário ficou bem vincada a sua marca. Portanto, em 1722, por grandes divergências na confraria, o próprio arcebispo vai assumi-la, vai passar a ser o juiz-presidente da confraria, e a partir desse momento ele desenha um novo plano para este santuário, transformando numa via sacra, que é o que aqui temos. Não sabemos se essa via sacra seria pré-existente ou se foi mesmo o próprio Dom Rodrigo de Moura Teles, em 1722, que tomou a iniciativa de a fazer. Portanto, e em 1723, portanto, logo no ano seguinte, temos, digamos, a inauguração, a sagração deste espaço, como está ali neste pórtico que já vamos ver. Portanto, 1723 abre a Jerusalém Santa e Restaurada. Portanto, Jerusalém é um termo que era muito usado para designar as vias sacras monumentalizadas que existiam, começavam a existir um pouco por todo o país. Aliás, uma das primeiras, se não foi mesmo a primeira, foi precisamente na cidade de Braga, no Convento do Popolo, pelo Dom Frei Agostinho de Jesus, no final do século XVI. Uma via sacra com 7 capelas de passos, como era típico, aliás, o número 7 capelas de passos da Paixão, que depois o Dom Rodrigo de Moura Teles vai aqui fazer, não com 7, mas com 8 capelas. Portanto, e as capelas primitivas, 2 delas ainda estão aqui, são estas 2 primeiras, Capela do Cenáculo do lado direito, a Capela da Prisão do lado esquerdo, ou da Agonia no Horto. Portanto, vamos começar esta visita, vamos agora para o pórtico do santuário.
Vamos então começar o nosso percurso, mas antes de começarmos o nosso percurso, queria recordar, em primeiro lugar, que vamos subir uma montanha e que, em termos para os cristãos, para os judeus, para todas as religiões, a montanha é símbolo do encontro com Deus. Encontro com Deus porque nos leva mais acima e a divindade, para todos os efeitos, está no céu, portanto, o céu significa todo esse imenso mar que é a divindade, e por isso vamos ascender na montanha. O percurso ascensional também tem o significado do esforço que fazemos para atingir um fim, e portanto também assim foi a crucificação de Cristo, foi na montanha que Moisés se encontrou com Deus e recebeu as tábuas da lei, foi na montanha que Jesus rezou tantas vezes, e portanto todo este percurso é um percurso espiritual, e o facto de estar no alto de uma montanha também tem esse profundo simbolismo. Aliás, a maior parte dos santuários, como sabemos, estão no topo das montanhas. Não todos, mas muitos santuários estão no topo das montanhas. Foram sítios que desde a ancestralidade, mesmo antes do cristianismo, os povos quiseram divinizar, portanto, as montanhas, o lugar do encontro com a divindade. E vamos começar precisamente aqui no pórtico. Já falei um bocadinho da história do santuário, já falei do Dom Rodrigo de Morateles. Há aqui um aspecto sobre este pórtico que eu gostava de salientar, embora ele hoje já não esteja tão visível. Umas obras recentes acabaram por camuflar um bocadinho. Ali a zona do brasão, o centro do arco, estava um bocadinho abaulado, portanto estava com a sua simetria um bocadinho perturbada, e segundo consta, segundo nos contam, foi devido ao terremoto de 1755, que foi poucos anos depois da data deste pórtico, 1723, que ficou ligeiramente entortado por via do terremoto. Não sabemos se é verdade ou não, a verdade é que ele estava ligeiramente entortado, hoje mais disfarçado depois das últimas obras. E lá em cima, como sabemos, temos então o brasão do Dom Rodrigo e o anúncio que vamos entrar numa Jerusalém santa e restaurada. Por isso, quem fizer o percurso com uma finalidade espiritual tem que começar sempre do pórtico até lá em cima ao Terreiro dos Evangelistas, que é onde termina formalmente este percurso. Portanto, as duas primeiras capelas, como eu disse, fazem parte do leque das 8 capelas primitivas que o Dom Rodrigo de Morateles aqui mandou fazer. Em 1897 as capelas vão ser totalmente restauradas, reedificadas a maior parte delas, portanto 6 das capelas vão ser totalmente reedificadas e vão ser acrescentadas outras 4 a este percurso, que tem no total 19 capelas. E 19 capelas contando com o próprio templo, a própria basílica, que faz parte do circuito, aliás é o mais importante, que é o lugar onde se dá a crucificação e a morte de Cristo. Lembrar que no Bom Jesus nada está colocado ao acaso, portanto isto é uma notável obra do património construído, uma obra religiosa, porque é um percurso espiritual, mas também conjugada com a natureza. A água aqui está sempre a correr, portanto temos água por todo o lado, e essa água está devidamente aproveitada do ponto de vista monumental e também no simbolismo do próprio santuário. Logo aqui na entrada vamos nos deparar com duas fontes, a fonte do Sol e da Lua, que significa precisamente o início e o fim, a noite e o dia, passar das trevas à luz, e é esse percurso que nos está aqui a ser proposto, passarmos das trevas, do pecado, da morte, às trevas da luz e da vida, do perdão, da esperança. Portanto, todo o santuário tem este simbolismo, nada, nenhuma pedra, nenhuma inscrição está colocada aqui ao acaso. Portanto, percorrer o Bom Jesus é fazer um percurso verdadeiramente simbólico. Portanto, o Sol e a Lua, aqui a indicação precisamente que vamos entrar na Jerusalém restaurada, e depois temos as duas primeiras capelas, o início do percurso. E onde é que começa o percurso doloroso de Cristo? Aqui a capela do Cenáculo. Cenáculo, a última ceia. E portanto é esta primeira capela que vamos ver, que tem a sua construção primitiva e também o figurado é o figurado primitivo. Como vamos ver ao longo dos escadórios, o figurado é mais recente, foi atualizado por grandes escultores, como João Evangelista Vieira e Fonseca Lapa, entre outros, e portanto o Santuário de Bom Jesus do Monte não é uma obra totalmente do século XVIII nem do século XIV, portanto foi uma obra que foi sendo atualizada ao longo dos tempos. Portanto, Capela da Ceia, aqui a Capela do Horto, a Agonia de Jesus no Horto. Quem quiser fazer o percurso espiritual, nada melhor que trazer uma Bíblia, e eu poderia trazer apenas o livro do Novo Testamento, é a crucificação de Cristo, a paixão e morte de Cristo, está no Novo Testamento, mas não. Aqui temos referenciais a toda a história da Bíblia, portanto, desde o Antigo Testamento até ao Novo Testamento. Vamos encontrar ao longo dos escadórios, sempre junto às estátuas, junto às capelas, a referência bíblica. Portanto, se trouxermos uma Bíblia na mão, abrimos a página, abrimos o versículo
e vamos ler um bocadinho da passagem que nos está a querer ser passada. Portanto, vamos começar pela Capela do Cenáculo e pela Capela do Horto. Portanto, sempre da direita para a esquerda. Começamos sempre do lado direito, inclinamos para a esquerda, vai ser assim ao longo de todos os escadórios. Sempre que tivermos duas capelas, uma de cada lado, começamos sempre do lado direito. Ora bem, subimos agora ao primeiro patamar. Estamos junto a uma das capelas que foi reedificada no final do século XIX, mas que mantém o brasão da capela primitiva, do Rodrigo de Moura Teles, e é a Capela da Prisão. E é aqui que começa a emotividade na narrativa da Paixão de Cristo, portanto. E aqui convém referir um aspecto muito importante ligado ao Bom Jesus, é que aqui trabalharam os melhores artistas de Braga. Aliás, o Dom Rodrigo de Moura Teles vai-se assessorar do Manuel Pinto Villa-Lobos, que é um engenheiro militar que foi o autor de muitas das suas obras. Mas depois temos outros nomes muito importantes para Braga, como é o caso de André Soares, que vamos encontrar várias vezes ao longo deste percurso, e de Carlos Amarante, que marcou decisivamente a fisionomia deste santuário, porque é o autor das principais obras que ainda hoje se vêem no topo da montanha, nomeadamente o templo e os escadórios que lhe estão associados. Mas também um outro artista, que se fala pouco dele, mas que se deve falar muito, que é João Evangelista Vieira, escultor bracarense, um dos melhores de sempre, se quiçá o melhor, que viveu na dobra do século XIX para o século XX e, de facto, deixou a sua marca também aqui bem vincada no santuário, bem como por toda a cidade, mas em especial aqui no santuário. Portanto, muitas das imagens que estão nestas capelas são de João Evangelista Vieira, também as que estão na Capela Mor do Templo do Bom Jesus, e este primeiro grupo da Prisão foi completamente refeito por ele quando estas capelas foram reedificadas no final do século XIX. Portanto, Capela da Prisão, e vamos ver em seguida também outras obras de João Evangelista Vieira. Junto a cada uma das capelas temos fontes associadas com o simbolismo, tal como a fonte da Lua e do Sol que ali começava. Aqui temos a fonte de Vênus ou de Diana, portanto, a simbologia associada à mitologia greco-romana, que vamos ver um pouco por todos estes escadórios, e que chegamos a ver também, por exemplo, nos escadórios dos Cinco Sentidos, mas em 1774 a mesa censória, influenciada pelo Marquês de Pombal, acabou por obrigar a confraria a fazer aqui grandes alterações, num momento em que o santuário estava a gozar de uma enorme popularidade no nosso país. Portanto, Capela da Prisão, mais uma vez, temos a referência bíblica em cima e embaixo vamos ver uma monumental encenação, e o Santuário de Bom Jesus é uma encenação, um teatro autêntico da Paixão de Cristo. Estamos agora na quarta capela deste percurso da Via Sacra. Uma capela que recorda o momento em que Jesus foi escarnecido por todos os que o rodeavam, pelos soldados romanos, e que, a meu ver, é a capela mais emocionante deste percurso da Via Crucis. É uma capela que tem uma escultura de João Evangelista Vieira, em que atinge uma arte e uma perfeição notável. Jesus está sozinho, de olhos vendados, com uma pose diminuída, certamente a meditar nas misérias da existência humana. Portanto, é uma capela que nos obriga, certamente, a mergulhar na nossa mais profunda espiritualidade e a pensar um pouco naquilo que é a nossa vida. Portanto, quarta capela, a Capela das Trevas. E tão bem ela está desenhada pelo artista. Aqui junto à capela temos a fonte de Marte, mais uma alusão à mitologia greco-romana. Lá embaixo a fonte de Diana, aqui a fonte de Marte. Contemplem e escutem a voz que vem profunda a partir da contemplação desta imagem. Estamos aqui junto à quinta capela deste percurso da Via Sacra e mais uma vez temos aqui um grande artista, um grande escultor, este não era bracarense, Fonseca Lapa, que vai esculpir esta imagem belíssima do Cristo a ser flagelado. Cristo atado à coluna, e é uma figura única desta capela,
que seria uma das capelas primitivas, também refeita no final do século XIX, e que nos convida a continuar a meditar na Paixão de Cristo. Aqui ao pé, mais uma fonte da mitologia greco-romana, desta vez dedicada a Mercúrio. Chama a atenção, porque ainda não chamei, para a calçada portuguesa que vai preenchendo todo este espaço e que também é desse período, dessas grandes obras que foram inauguradas a 8 de março de 1897 e que marcaram decisivamente aquilo que é hoje a fisionomia do Santuário do Bom Jesus do Monte. Estamos agora na sexta capela do percurso da Via Crucis. Aqui recordamos um momento muito importante, que é a coroação de Jesus, o Cristo coroado de espinhos, ladeado por dois verdugos, dois soldados. É uma capela importante porque recorda esse momento tão relevante deste percurso. No entanto, não é das capelas mais bonitas do santuário, porque tem um figurado que de facto não engrandece aqui este Santuário do Bom Jesus do Monte. Este figurado não foi corrigido, ao contrário dos outros, e aqui temos o motivo de uma das quadras populares que se geraram no século XIX sobre este santuário. Se um dia fores a Braga, terra de pouca luz, tem cuidado, não te esbarres, cujo Deus do Bom Jesus. Certamente se inspiraram nesta capela para definir essa quadra popular. Estamos agora na Varanda de Pilatos, que é um dos lugares mais emocionantes do Santuário do Bom Jesus do Monte. Primeiro porque é aqui que se avista a primeira panorâmica sobre a cidade de Braga, e daí o nome Varanda de Pilatos. Depois porque aqui marcamos uma diferença entre o escadório que até aqui vivemos e o percurso que vamos começar a fazer. Neste lugar temos duas capelas, a capela do Pretório, em que Jesus Cristo é apresentado por Pilatos à multidão, mais uma capela de João Evangelista Vieira, e aqui ao lado a capela do Caminho para o Calvário. Portanto, significa que vamos começar um novo percurso, uma nova etapa desta Via Crucis, tal como Cristo também passou. Portanto, até o momento em que foi julgado por Pilatos e depois do momento em que começou a sua caminhada até ao Monte Calvário. Portanto, aqui os escadórios vão começar a ser mais inclinados, mais voltados para cima. Portanto, é uma nova etapa que aqui começa. Esta Varanda de Pilatos foi um largo incluído nas grandes obras, no grande ciclo de obras que se fez aqui no final do século XIX, data de 1893, como está aqui bem gravado, aqui na calçada onde estamos. Referir que o escadório que intermedia estes dois momentos é marcado também aqui pelas duas fontes, as fontes das serpentes, que estão aqui atrás de mim e que mostram também as próximas etapas, o escadório dos 5 sentidos, onde vamos a seguir, e o terreiro das virtudes, e já lá em cima o templo e o terreiro de Moisés. Curiosamente, este é um sítio que tem uma perspectiva interessante, porque ao centro, no meio da cantaria, parece entrever-se a figura de um cálice. Não sabemos se foi obra do acaso, se foi propositado, mas a verdade é que o cálice aí está. O cálice, como sabemos, é um símbolo eucarístico e que aqui aparece bem refletido nesta etapa do escadório. Portanto, vamos agora visitar, primeiro, já sabemos, a capela do lado direito, a capela do Pretório, e depois do julgamento de Cristo, que é apresentado à multidão, vamos começar o caminho para o Calvário, numa capela muitíssimo interessante, onde se vê inúmeras figuras a rodearem Cristo com a cruz às costas. Estamos agora no patamar muito importante do Santuário do Bom Jesus do Monte. Vamos começar agora a caminhar o escadório dos 5 sentidos. É um escadório que foi construído no segundo quartel do século XVIII e que foi intervencionado também um pouco mais tarde devido à intervenção da mesa censória em 1774, com ligeiras retificações às figuras e alguns emolduramentos refeitos pelo André Soares, aqui bem patente a obra dele. Este escadório é muito importante, aliás, tem um vínculo especial à Companhia de Jesus, aos jesuítas.
Os jesuítas, o Santo Inácio de Loyola, no livro dos exercícios espirituais, fala da importância de purificar os sentidos para chegar à contemplação. E o que nos está aqui a ser proposto, neste momento em que vamos começar a meditar na fase crucial da paixão de Cristo, estão-nos a convidar a purificar os sentidos. A visão, a audição, o paladar, o tato. E é isso que vamos fazer ao longo deste percurso. Mas antes de arrancarmos, temos duas capelas, das que foram introduzidas, são novas capelas, não tem o brasão de Dom Rodrigo de Moura-Teles, porque elas foram feitas no final do século XIX. Uma delas recorda um momento que não está nos Evangelhos, que é a queda de Cristo, portanto, Cristo ajudado pelo Simão de Cirene, o Cireneu, mais uma obra magnífica do João Evangelista Vieira. Recordar que o João Evangelista Vieira faz aquela imagem emocionante que está na Igreja de Santa Cruz e que todos os anos é o protagonista da procissão do Senhor dos Passos, e aqui, se olharmos atentamente para as figuras, vamos reconhecer essa imagem de Santa Cruz também. Aqui do lado temos Cristo pregado à cruz. Esta é uma capela muito curiosa porque tem pelo menos uma figura a que os caminhantes deste santuário, os peregrinos, têm um particular carinho, que é o menino dos pregos. Portanto, é um menino, um rapazinho, que aparece a dar os pregos aos soldados que pregam Jesus na cruz. Mas antes de começarmos esta caminhada pelo Escadório dos Cinco Sentidos, temos uma belíssima fonte que também alude a esses sentidos que vamos começar aqui a explorar, alude de uma forma curiosa, buscando uma analogia na crucificação de Cristo. São 5 os sentidos humanos, também são 5 as chagas de Cristo. E o que temos aqui é a fonte das 5 chagas, as 5 chagas representadas nas 5 goteiras que estão ao centro da fonte. As 5 chagas que também deram origem ao brasão de Portugal, portanto está aqui uma ligação espiritual também vinculada à nossa identidade, e depois circundada por inúmeros elementos da paixão, os símbolos da paixão, que aparecem tantas vezes associados à meditação da Semana Santa. Portanto, e aqui, a encimar a fonte, temos uma frase muito significativa, que é a frase que eu vou começar a ler. Rubras fontes abriu o ódio amargo, para ti, agora o amor aqui as converte em cristais. Vamos então agora começar a subir o escadório dos 5 sentidos e vamos subir para o patamar da visão. Chegamos então ao primeiro patamar do escadório dos 5 sentidos e em cada um destes patamares vamos ter algumas curiosas alusões a cada um dos sentidos. Começamos pela visão e ao subir temos de cada lado dos escadórios 2 figuras com as devidas referenciações bíblicas que recordam precisamente episódios bíblicos que têm a ver com o sentido que estamos a exaltar. Portanto, neste caso a visão, portanto, uma de cada lado, e depois ao centro uma figura a encimar todo o patamar do escadório. Mas há outras curiosidades nestes patamares, para além do sentido bíblico e da oração a que nos convida, que é precisamente o exaltar um animal, também ligado ao sentido que aqui está, digamos, exaltado, que é a visão. Portanto, aqui temos atrás de nós, isto pode ser um desafio, se quiser descobrir o animal, interrompa agora a gravação e veja quando passarmos os escadórios 5 sentidos, mas de facto aqui temos a águia, o animal ligado à visão, que está na fonte. Em todas as fontes vamos ter um animal diferente, portanto a águia exalta a visão. Além do animal, reparem que a água sai do sentido que pretende exaltar. Portanto, se aqui temos a visão, a água vai brotar a partir dos olhos. E é o que temos aqui. A água sai dos olhos da figura que está atrás de nós. Mas ainda há um outro elemento curioso nestas fontes, que é o brasão do arcebispo Dom Rodrigo de Moura-Teles. E o Dom Rodrigo de Moura-Teles, como sabemos, não tinha pejo nenhum em espalhar o seu brasão em todas as suas obras. Por isso temos o brasão dele espalhado por toda a cidade. O arcebispo pequenino, mas com uma alma enorme. E aqui também temos o seu brasão dissimulado, é verdade, mas está cá. Estão aqui os 7 castelos na fonte. Mais um desafio para quem vier ao Bom Jesus, descobrir os 7 castelos, o brasão do Dom Rodrigo de Moura-Teles. Há apenas uma fonte em que, em vez dos 7 castelos, está a esfera armilar, que também faz parte do seu brasão por ter pertencido à Ordem de Cristo. Portanto, a visão, peguem na Bíblia e vejam as referenciações que aqui estão feitas, rezem. É para isso que o Santuário de Bom Jesus serve, é para rezar e para fazer o nosso percurso espiritual. Vamos subir para o próximo.
Chegamos agora ao segundo sentido deste escadório e vamos recordar agora a audição. E tal como eu falei há pouco, temos as figuras bíblicas que estão associadas a este sentido e do Antigo Testamento temos aqui o rei David, uma figura que eu chamava a atenção em especial porque a sua fisionomia, a sua iconografia nos faz recordar o nosso rei David que costuma sair nas festas de São João. Está em postura de dança com o seu habitual passe de dança e com as suas vestes também muito similares àquelas com que ele é apresentado todos os anos no São João. Representado com a sua lira a tocar e a dançar, tal como vem no Antigo Testamento. Sobre a fonte que temos atrás de nós, mais uma vez vemos a água a brotar do sentido que a fonte alude, portanto, dos ouvidos, e temos um animal que também lhe está associado. Adivinhem qual é? O touro, que aparece aqui representado na fonte. O touro ligado à audição. E, como sempre, o brasão do Dom Rodrigo de Morateles, aqui muito bem dissimulado na fonte da audição. Convido-os mais uma vez a, quando vierem ao Bom Jesus, além de rezarem as passagens bíblicas que aqui estão colocadas, a olharem um pouco para a fonte e a descobrirem o brasão do Dom Rodrigo de Morateles. Chegamos agora ao terceiro patamar do escadório dos 5 sentidos e o sentido que aqui exaltamos é o olfato. E, portanto, o olfato, mais uma vez, devidamente referenciado nas figuras bíblicas que aqui nos aparecem e na fonte, através do cão. O cão, um animal que faz parte do nosso cotidiano, ele aparece aqui também muito bem retratado e a água, obviamente, o olfato tem que sair do nariz e é de onde a água brota. Mais uma vez, aqui o brasão de Dom Rodrigo não tem os 7 castelos, mas temos a esfera armilar, que também faz parte do brasão de Dom Rodrigo de Morateles, a esfera armilar e a cruz de Cristo, porque ele pertencia à Ordem de Cristo. Também aqui aparece, aqui não com os seus 7 castelos habituais. Chegamos à quarta fonte dos 5 sentidos, ao quarto patamar, e aqui mais uma vez um sentido exaltado, o paladar, faltava o paladar, temos o macaco a simbolizar também esse sentido, além das alusões bíblicas, e mais uma vez o brasão dos 7 castelos aqui bem explanado nesta fonte, com os 7 castelos, não com a esfera armilar. Vamos subir para o próximo patamar. O Santuário de Bom Jesus do Monte, já o dissemos, é um repositório de arte, de grandes movimentos artísticos, mas em especial do Barroco. Aliás, como muitos investigadores dizem, do tardo Barroco. E um dos nomes que está associado inevitavelmente a este santuário é André Soares, o grande gênio do Rococó, o arquiteto do Barroco de Braga e do Minho, que deixou aqui a sua marca bem vincada. E ela é muito visível. Se olharmos para estas molduras do escadório dos 5 sentidos, como já dissemos, o escadório teve algumas reformulações após a sua concretização e uma delas foi precisamente pela mão de André Soares. E ao olharmos para esta cartela, igual às cartelas que temos em diversos espaços aqui deste escadório, percebemos claramente o traço de André Soares, a assimetria do Rococó, os concheados tipicamente soarescos. E eu gostava de passar por aqui e chamar a atenção para esse pormenor. Estamos agora a chegar ao último patamar deste escadório dos 5 sentidos e já devem ter percebido, já falámos de 4 sentidos, falta apenas um, que é o tato. E como é que vamos representar o tato? Perguntam vocês. Obviamente o tato está ligado à nossa pele, às nossas mãos, e aqui temos atrás de nós a figura que segura num cântaro do qual brota a água. E o animal é a aranha, aqui tão bem representada nesta fonte também. O brasão de Dom Rodrigo de Morateles, já vimos os 7 castelos em 3 das fontes, vimos a esfera armilar e a cruz de Cristo, e o que é que falta? Falta as insígnias arcebispais, elas estão aqui na fonte, e portanto é o que falta ao brasão do Dom Rodrigo. Aqui não temos os 7 castelos, temos sim as insígnias que aqui aparecem, a mitra lá em cima, a cruz dobrada, o chapéu arcebispal e as insígnias aqui em torno da figura. E terminamos este processo de purificação dos sentidos através das propostas de meditação que aqui estão contempladas em cada um dos patamares, e vamos agora passar para uma nova etapa do escadório, deste percurso da Via Crucis. Atenção, vamos mudar de patamar, vamos mudar de tema,
digamos, e vamos mudar também de linguagem artística, porque vamos passar do barroco para o neoclássico, e já vamos ver. Chegamos agora ao terreiro das virtudes, portanto passamos do escadório dos 5 sentidos, barroco, com intervenções do André Soares, passamos para o terreiro das virtudes, as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. E portanto é um patamar, um escadório com 3 patamares, fé, esperança e caridade, cada um deles representado com as suas respectivas alegorias e com as suas fontes. Na primeira, a fé, representada pela cruz. Na segunda, a esperança, em que vemos a Arca de Noé a encimar a fonte, a Arca de Noé que significou a renovação da vida. E, acima de tudo, a caridade, que nos é apresentada pelo coração. O coração, como sabemos, é símbolo do amor, e o caritas, que significa amor em latim também, ali bem representado. Carlos Amarante, um escadório já do século XVIII, embora tenha sido já terminado no século XIX, mas é uma linguagem artística diferente e o outro grande nome que está associado a este santuário. Portanto, partamos agora para as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. E estamos a chegar ao fim do escadório das virtudes, aqui junto à caridade, e eu gostava de chamar a atenção para 2 capelas que estão aqui bastante discretas, mas que também fazem parte do circuito de 2 personagens muito importantes na vida de Cristo e em particular na paixão. De um lado temos o São Pedro. O São Pedro, como sabemos, negou Cristo e se arrependeu, e ele está precisamente ali em pose de arrependimento. São Pedro, que chegou a ter uma festa muito grande aqui no Bom Jesus do Monte. Esta imagem, aliás, chegou a ser conduzida durante muitos anos na procissão do São João. E do outro lado, Santa Maria Madalena, outro dos personagens muito relevantes na paixão, aqui a meditar, a levitar, conforme a tradição bíblica lhe associa, ter ido para o deserto e ter pungido os seus muitos pecados. Portanto, Maria Madalena e São Pedro aqui representados. Também aqui no final, antes de ascendermos para o terreiro de Moisés, que é a próxima etapa deste escadório, temos ali na pedra o brasão de Dom João da Guarda e também a inscrição que pertenceu a uma das primitivas ermidas, que terá sido a segunda ermida que aqui terá existido, do Bom Jesus do Monte, que foi patrocinada por Dom João da Guarda. Dom João da Guarda foi Dião da Sé de Braga, uma figura muito importante da Igreja Bracarense, trazido para Braga por Dom Jorge da Costa, era um dos seus protegidos. Dom Jorge da Costa foi o cardeal Alpedrinha, que esteve muito pouco tempo em Braga e tinha os seus colaboradores, e o Dom João da Guarda era muito próximo dele, por isso também usava o seu brasão, e ali que temos o brasão de Dom Jorge da Costa, que Dom João da Guarda utilizou nessa capela, que aqui mandou fazer em 1522, já era arcebispo de Braga, como sabemos, Dom Diogo de Sousa, mas deixou o seu nome gravado também aqui no Bom Jesus do Monte. Dom João da Guarda, recorde-se, uma figura que fez a sua casa no centro da cidade, na Rua de São João, onde hoje é a Casa do Passadiço. Foi a residência do Dom João da Guarda, esta figura que também temos que associar ao Santuário do Bom Jesus do Monte. No mesmo sítio onde ele mandou fazer essa capela, vem a surgir em 1725 o primitivo Templo do Bom Jesus, mandado fazer por Dom Rodrigo de Moura Teles, uma igreja elipsoidal que, passado apenas 60 anos, já ameaçava a ruína e por isso teve que se encomendar um novo projeto a Carlos Amarante. Vamos ver. Estamos a chegar agora ao topo do santuário e temos mais um patamar do escadório, o Terreiro de Moisés, e chama-se Terreiro de Moisés porque chegou a ter ali em cima, por cima da fonte, uma figura de Moisés, uma figura que ainda existe, está no santuário no parque, mas que primitivamente o lugar dela era ali. Terreiro de Moisés, que anuncia precisamente que estamos a chegar ao ponto culminante da paixão de Cristo, à paixão. E neste patamar temos a fonte do pelicano, uma fonte, um símbolo eucarístico, o pelicano que arranca a sua própria carne para dar às suas crias. E temos outros aliciantes. Começamos a chegar ao ponto mais importante do santuário e, portanto, temos aí alguns elementos curiosos que fogem um bocadinho também ao ritmo da Via Crucis. O funicular,
que foi precisamente inaugurado, está agora a fazer anos, no dia 25 de março de 1882, uma iniciativa de um empresário bracarense, Manuel Joaquim Gomes, que teve o auxílio de um engenheiro suíço e também do famoso Raul Meunier de Ponsard, portanto, que é um funicular que sobe por um sistema de contrapesos movido à água, portanto, aproveitando a muita água que corre neste espaço do santuário. Ao pé do elevador temos o funicular, melhor dizendo, temos a estátua de São Longuinhos, que é uma estátua curiosa. Longuinhos é um personagem da Paixão de Cristo também. Longuinhos é, segundo a tradição, Longinos, o soldado que fere Cristo com a lança e que foi oferecida por um benemérito em 1819 e que tem também algumas lendas associadas. Diz que a menina casadoira que der 3 voltas em silêncio ao seu redor casará num espaço muito curto. Portanto, lendas associadas aos múltiplos símbolos que este santuário encerra. Mas a Via Sacra ainda não terminou, ainda temos muito a percorrer. Como sabemos, vamos começar pelo lado direito e do lado direito vamos ter uma das capelas que foi acrescentada no final do século XIX, a Capela do Levantamento, que recorda o momento em que a cruz de Cristo é levantada, portanto, e em que aparecem representadas todas as personagens da Paixão. São 2 capelas muito emotivas, com muito conteúdo em termos espirituais e depois da Capela do Levantamento vamos nos centrar no templo, porque também faz parte do circuito, como eu já disse no início. Vamos então à Capela do Levantamento. Estamos a chegar agora ao momento culminante desta Via Crucis do Santuário do Bom Jesus do Monte. Como disse há pouco, temos a Capela do Levantamento aqui à nossa esquerda e vamos ver Cristo a ser levantado da terra. Como diz os Evangelhos, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E depois, antes de entrarmos no templo, que é o lugar culminante desta Via Crucis, onde está representada a crucificação e a morte de Cristo de uma forma absolutamente brilhante, temos ainda os 4 personagens que antecedem a entrada no templo. Portanto, os 4 personagens ligados ao julgamento e à crucificação de Cristo. E todos eles representados de acordo com aquilo que os Evangelhos nos contam sobre eles. Portanto, Pilatos, Herodes, Anás e Caifás, antes de entrarmos no templo, e no templo aí temos a grande representação da vida de Cristo. Em primeiro lugar, temos a alusão a diversos momentos da vida de Cristo nos retábulos laterais, pintados brilhantemente por Pedro Alexandrino, um grande pintor português, e depois, na Capela Mor, a representação da crucificação e morte de Cristo. Com Cristo ao centro, na cruz, ladeado pelos 2 ladrões, e depois todo o universo de soldados romanos, o São João, Maria Madalena, as mulheres que acompanharam Cristo, todos eles representados com uma atitude diferente. Aquele cenário é absolutamente magnífico, mais uma vez saiu das mãos de João Evangelista de Araújo Vieira. Portanto, vale a pena contemplar aquela Capela Mor e rezar ali a morte e a paixão de Cristo. Lembrar ainda que a imagem que está ao centro, Cristo, não é da autoria de João Evangelista Vieira, mas é uma imagem que o próprio Dom Gaspar de Bragança, um arcebispo muito importante para o Santuário do Bom Jesus do Monte, depois de Dom Rodrigo Mourateles, certamente a sua maior figura, dado que patrocina as obras da nova Basílica, que hoje está aqui levantada. As obras começaram em 1784, acabaram em 1811, e como sabemos, como eu já disse há pouco, Carlos Amarante foi o autor desta magnífica obra. O Dom Gaspar de Bragança vai encomendar uma nova imagem de Cristo crucificado, que ele pretendia que substituísse a imagem que a devoção popular aqui atraía ao Bom Jesus e que ainda hoje se venera na capela lateral do templo e que é a imagem mais estimada pelos bracarenses e pelos peregrinos que aqui vêm ao Bom Jesus. O Bom Jesus do Monte está ali numa capelinha lateral que vale a pena ser recordado. Mas a imagem que está na Capela Mor, no topo, a coroar toda aquela encenação da paixão, é uma imagem que veio do reino de Nápoles, uma imagem que o Dom Gaspar de Bragança fez questão de oferecer ao santuário e que ainda hoje ali está venerada, a completar, como eu disse, um cenário absolutamente fabuloso
no âmbito da representação da paixão de Cristo. Vale a pena entrarmos, mas antes de entrarmos não se esqueçam de ver as personagens que estão a ladear a entrada no templo, e depois as duas personagens também estão colocadas estrategicamente na porta principal, Isaías e Jeremias, os dois profetas do Antigo Testamento que relataram a paixão. Ainda hoje, na liturgia da Semana Santa, são recordados estes dois personagens por tudo o que previram daquilo que foi a paixão e a morte de Cristo. Tal como Moisés, como sabemos, antecipou a cruz como o sinal de salvação, e por isso também este terreiro de Moisés. Depois de sairmos do templo, de contemplarmos aquele cenário magnífico e de virmos também a capela onde se venera o Bom Jesus do Monte, temos 4 outras personagens que só devemos ver depois de sair do templo, personagens associadas ao sepultamento de Cristo. Portanto, depois da morte, que se dá no interior da Basílica do Bom Jesus, temos as personagens do sepultamento, José de Arimateia, o centurião, o Pilatos novamente, porque autoriza, digamos, o enterramento de Cristo. Portanto, vamos agora entrar na jornada principal deste nosso percurso espiritual pelo Bom Jesus do Monte. Venham connosco. Bem, acabei agora de sair da capela onde se venera a imagem primitiva do Bom Jesus do Monte, e agora, depois de contemplar a paixão e a morte de Cristo, naquela magnífica Capela Mor, vamos entrar numa nova etapa. A Via Sacra não acabou ainda. Aliás, a paixão não é paixão se não levar à ressurreição, e é isso que vamos fazer agora. Mas antes disso, temos que contemplar aqui as figuras ligadas ao sepultamento de Cristo, como eu disse há pouco, Pilatos, o centurião, Nicodemos e José de Arimateia. E por fim, a capela do descimento. Após a morte de Cristo, Cristo é tirado da cruz, uma belíssima capela que também foi acrescentada ao percurso nos finais do século XIX. E estamos na parte principal do santuário, uma parte que foi bastante dinamizada no final do século XIX e início do século XX, muito por influência do coronel Albano Justino Lopes Gonçalves, foi presidente da Câmara Municipal de Braga, mas também foi aqui juiz-presidente da Confraria do Bom Jesus do Monte, e aqui introduziu inúmeros melhoramentos, entre os quais a construção do museu e da Casa das Estampas, do casino e da estação de telégrafos e correios que ali está em baixo, tudo da autoria de um grande arquiteto português, Raul Lino, que também deixou a sua marca vincada neste santuário. Além disso, temos os hotéis. O Bom Jesus tornou-se um espaço turístico. Aliás, o surgimento do funicular em 1882 teve também como finalidade trazer as pessoas, os peregrinos que queriam ficar instalados no Bom Jesus do Monte. Entre eles, sabemos, estão os últimos reis de Portugal, que aqui passaram algumas temporadas também no Bom Jesus do Monte, que ainda hoje é um dos espaços mais importantes de património e de religião no nosso país. E, portanto, recordar também ainda um outro atrativo deste santuário, que ficou para a história, fica para a história como o ver Braga por um canudo, é o famoso monóculo, também instalado nesse período, ali numa das vertentes desta montanha, onde é possível contemplar a cidade de Braga. Mas, como eu disse há pouco, a Via Sacra, a Via Crucis do Bom Jesus do Monte ainda não terminou, ainda vamos continuar o nosso percurso da paixão. Vamos à Capela do Descimento, uma belíssima capela, e depois vamos caminhar até à ressurreição e terminamos no Terreiro dos Evangelistas com a Ascensão. Aqui na Basílica, eu há pouco falei de Jeremias e Isaías que ladeiam a porta principal, mas em cima, no varandim, temos outros 4 personagens fundamentais na contemplação da paixão de Cristo, que são os 4 evangelistas, que vamos recordá-los mais lá à frente, mas também aqui aparecem na fachada do templo, que além de outros aliciantes, de muitas inscrições também votivas,
tem também o brasão do rei Dom João VI, o rei Dom João VI, que vai atribuir o título de real à confraria de Bom Jesus do Monte e por isso mesmo aparece o seu brasão em destaque na fachada principal de Bom Jesus. Mas vamos prosseguir, vamos à Capela do Descimento e depois continuamos o nosso percurso. Estamos agora quase a acabar a nossa Via Crucis, mas ainda temos algumas capelas para contemplar. Uma delas é esta, portanto, da Capela do Descimento, Cristo descido da cruz, colocado no regaço da sua mãe, e aqui a Capela da Unção ou das Lágrimas, que nos lembra precisamente o sepultamento de Cristo. E, portanto, temos aqui umas personagens. O figurado é o figurado primitivo, portanto, um figurado provavelmente do século XVII, que antecipa a capela, que seria a capela mais importante do percurso, se não tivéssemos depois as etapas seguintes, que é a Capela da Ressurreição, onde Cristo ressuscita dos mortos. É uma capela, curiosamente, diferente das demais, em termos de arquitetura, em termos artísticos, mas é a capela que é o momento culminante. E não se esqueçam que não há via sacra, não há via crucis, não há caminho da paixão sem acabar na ressurreição. É isso que vamos fazer agora. Estamos agora a terminar o nosso percurso nesta Via Crucis, nestas 19 capelas, vamos agora atingir as últimas capelas. Agora já não a Via Dolorosa, já percorremos a Via Dolorosa com Cristo até à ressurreição, que acabamos de ver, e vamos terminar num sítio magnífico deste santuário, que é o Terreiro dos Evangelistas. Terreiro dos Evangelistas porque presta homenagem precisamente aos 4 homens que nos deixaram toda a tradição cristã, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles também com os seus símbolos associados e aqui muito bem representados nestas 4 fontes. Por isso temos o São Mateus com o anjo, o São Lucas com o touro, o São Marcos com o leão e o São João com a águia. Este terreiro foi patrocinado por Manuel Rebelo da Costa e no ano de 1767 e o desenho é do inevitável André Soares, o desenho das capelas, e peço que reparem na última capela, que é absolutamente magnífica, é a maior capela do santuário e é a última capela deste percurso, a Capela da Ascensão, que é precisamente o último momento de Cristo na Terra, portanto. Mas antes da Ascensão temos a aparição a Madalena, representada nesta capela, para quem está a subir do lado direito, como sempre. Do lado esquerdo, o episódio dos discípulos de Emaús, também ali está representado, com uma belíssima sala de jantar. E por último, o adeus de Cristo à vida terrena, portanto, a Capela da Ascensão, a capela que temos a finalizar este terreiro. Ao centro uma fonte, que é uma fonte com a esfera armilar do Dom Rodrigo de Morateles, uma fonte do tempo dele, que esteve colocada num dos quartéis que estavam edificados ali junto ao primitivo Templo do Bom Jesus, que foi, entretanto, mudado para este lugar. E com o Terreiro dos Evangelistas acaba o nosso percurso. Vamos ainda falar do parque, mas peço agora a vossa atenção para estas 3 capelas e este epílogo magnífico que também faz memória dos 4 personagens a quem devemos, digamos, este percurso, porque são eles que nos contam como é que as coisas aconteceram. Mateus, Marcos, Lucas e São João. Estamos agora no Parque do Bom Jesus, como o santuário que é, espaço de oração, espaço de lazer, é também um espaço de natureza e por isso, a partir de 1806, a altura em que foram doados estes terrenos, mas mais propriamente a partir de 1877, quando foi feito o plano deste parque, o Bom Jesus passou a contar com este magnífico espaço verde que aqui temos. António Brandão Pereira foi o autor do projeto
em que participaram outros bracarenses ilustres, como o Bernardo Sequeira, associado também a este lago que aqui temos atrás de nós. Todo o parque é um repositório da natureza, aproveitando também a água que aqui corre por todos os lados, mas também beneficiando de algumas outras ofertas que aqui foram feitas a este espaço, como por exemplo a famosa Casa de Fresco, que estava no antigo Paço Arquiepiscopal, no centro da cidade, onde hoje está a Biblioteca Pública, a Reitoria da Universidade, uma casa de fresco da autoria do André Soares, que é uma verdadeira obra-prima do Rococó e que está também aqui num dos arruados deste parque, onde tem outros elementos, grutas artificiais, pérgolas, a estátua de Moisés que falamos há pouco. Portanto, tudo isto é um verdadeiro parque de lazer dos bracarenses, um espaço que complementa tão bem todo o percurso da Via Sacra que aqui fizemos. E por isso, não deixem de visitar e de dar aqui uma volta no lago, nos barcos que aqui costumam estar disponíveis também para quem aqui quiser passar bons momentos. Estamos aqui no coreto, e o que é que faz um coreto no meio de um santuário que é essencialmente um recinto de oração? Ora, o Bom Jesus, apesar de hoje ter uma grande via sacra, que se costuma fazer no quinto domingo da Quaresma, em que até transportam a imagem do Bom Jesus do Monte para o exterior, já não é um sítio de grandes romarias populares, mas já o foi em tempos. Este coreto está aqui precisamente por causa das grandes festas que aqui se faziam. Havia grandes celebrações no Domingo de Ramos, também no Domingo da Ascensão, mas a principal festa, e também de São Pedro também chegou a ter grandes festas aqui no Bom Jesus, mas a grande romaria do Bom Jesus, e que chegou a ser considerada a segunda romaria de Braga, eram as festas do Espírito Santo, que decorriam no final de maio, início de junho, e que traziam milhares de pessoas ao Bom Jesus. Era uma das romarias mais afamadas em todo o Entre Douro e Minho, e portanto vivia-se aqui um grande arraial, uma grande romaria. Uma romaria que perdurou até às primeiras décadas do século XX. Um grande acidente de um elétrico que descarrilou precisamente no fim de semana das festas acabou por fazer com que a romaria fosse perdendo vigor até desaparecer completamente. Portanto, hoje o Bom Jesus já não é sítio de romarias, mas ainda continua aqui o coreto a recordar essa especialidade, essa grande festa que aqui se fazia ao Espírito Santo, entre outras que também aqui aconteciam. Eu aproveito para me despedir, agradecer a vossa companhia nesta manhã do sábado de Ramos e lembrar que amanhã continuamos com as transmissões da Procissão dos Passos, uma transmissão especial, não é a procissão, mas vai ser uma transmissão sobre a Procissão dos Passos e, tal como todas as outras procissões da Semana Santa, vão pontuar este nosso itinerário da Semana Santa num tempo em que a pandemia nos obriga a fazer emissões diferentes daquilo que seria expectável. Mas obrigado, agradeço e espero que tenham gostado e amanhã vos espero para acompanharmos a transmissão especial da Procissão do Senhor dos Passos a partir das 5 da tarde. Fonte de inspiração para várias gerações, com destacadas tentativas de repetição em algumas partes do mundo. Recordemos o Bom Jesus de Congonhas, no Brasil, o Santuário dos Remédios em Lamego, o Santuário da Peneda, nos Arcos de Valdevez. O Bom Jesus do Monte confirma a sua vocação para elevar a humanidade à sua sublimidade. Sejam conduzidos pela fé ou por uma simples curiosidade artística, os visitantes são inevitavelmente conduzidos a um patamar que transcende a sua própria existência. Aqui, onde a arte obtém um casamento perfeito com a natureza, a humanidade atinge a sua plenitude. Eis o homem, dizia Pôncio Pilatos diante do crucificado. Palavras que sintetizam o que aqui se observa. Eis o belo, eis o autêntico, eis o verdadeiro atestado de criatividade passada a uma humanidade que passa, vive e sofre, e no Bom Jesus quis deixar claro esse fado. Aqui, onde a devoção dá lugar cada vez mais a um interesse artístico e turístico crescentes, localiza-se um fenómeno inevitável da história de uma gente, um tal estilo à parte, que consagrou o Bom Jesus como património para toda a humanidade, e estatuto que antes de o ser, já o era.
indubitavelmente.